Oi, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, até que fim chegou o meu dia, né? Eu gostaria de falar com vocês que nós estamos vivendo um tempo, assim, muito precioso para a humanidade. Você está fazendo parte de algo histórico da humanidade, então fico feliz por isso. Ou não, né? Fique triste também por isso, né? Por um tempo muito difícil, mas um tempo precioso. A Elizabeth Sheila colocou pra gente, né, o projeto sobre série Avivalistas. E aí hoje é o meu grande dia para apresentar o meu avivalista, né? Estou muito feliz com isso. Aqueles que apresentaram já estão livres, aqueles que não apresentaram ainda têm uma informação, uma notícia para trazer para você. Você será o próximo. Pode ficar tranquilo porque ela não esquece o que ela pede, tá bom? Mas eu vou apresentar para vocês o meu avivalista, é o Bob Jones. Eu quero comunicar para vocês algumas dificuldades que eu tive para poder falar sobre ele. Alguns obstáculos que eu encontrei. Primeiro foi informações, né, sobre a vida dele por completo e tal. A vida pessoal eu não consegui encontrar. Dois motivos. Primeiro, por ele ser um norte-americano, então a maioria das informações que você encontra são todas em inglês. Eu não tenho a habilidade também de falar inglês. Então, eu vou dar uma enrolada aqui na língua para ver se sai, né? Ainda mais nervosa, aí que fica mais difícil ainda. E a segunda coisa é porque na internet não tem informações dele, né? Contando detalhes da vida dele, e também não tem, como se fala, livros dele traduzidos em português pra gente poder ler. Quer dizer, eu ainda não encontrei, né? Talvez tenha, mas eu não consegui encontrar. E aí eu vou começar a falar o seguinte: Bob Jones nasceu no ano de 1930 e ele faleceu em 2014. Não existe na internet ou em outros meios, né, que eu tentei procurar, falando sobre se ele era casado. Eu encontrei muitas fotos na internet, né, então eu entendo que ele foi casado, que eu vi ele também envolvido com filhos, neto no colo, então eu acredito que seja, né, a família dele, uma criança no colo, então eu entendo que seja um neto, alguma coisa assim. E aí, mas não tem, como outros avivalistas já apresentaram, uma história difícil, né, onde ele perdeu família. Não encontrei isso, como alguns avivalistas aí. Mas o que eu consegui encontrar foi que ele fez parte de um movimento apostólico profético nos Estados Unidos, baseado no Kansas City, e se tornou conhecido como Kansas City Profetas. Michael Bickle, né, um outro personagem que andou muito junto com Bob Jones, vai dizer que eles nunca se autodenominaram profeta, as pessoas que se diziam que eles eram profetas. E Michael Bickle, como vocês já sabem, ele é o líder do IHOP Kansas City, e ele acabou Bob Jones foi um dos profetas sobre a vida dele para falar do IHOP, né? Que é a sala de oração, a casa de oração 24 horas durante 7 dias. Bob Jones, ele fica conhecido como um profeta falso ou um vidente, né? As pessoas entendem ele como isso, por causa de suas profecias que eram muito profundas, né? Ou ele tinha profecias com relação a terremoto, maremoto. Mas uma das profecias que eu acho que as pessoas teve ele como um profeta falso foi que ele disse que teve uma visão com o arcanjo Gabriel aos 7 anos de idade. E o arcanjo Gabriel tocava uma trombeta prata. Então, olha só, é algo, né, da gente se pensar sobre ter uma visão com um arcanjo ainda aos 7 anos de idade. É algo estranho mesmo, né? E foi por causa disso que o Bob Jones, ele fala muito que Deus disse para ele, Deus revelou. Então era uma frase qual as pessoas criou uma certa resistência.
e deduziu como ele se fosse um profeta falso ou até um vidente, né? Porque as profecias deles eram relacionadas a maremoto, terremoto, que acontecia naquela época. E a outra profecia que é reconhecida por Bob Jones é sobre a vitória de um time de futebol americano. Ele fica conhecido mesmo mundialmente quando ele fala sobre uma profecia de um time de futebol americano chamado Kansas City Chiefs, o qual, né, esse time não ganhava há 50 anos, e ele diz o seguinte, ele chega a dizer até para Michael Bickle, né, sobre isso, olha só. Ele fala para Michael Bickle mais de 10 vezes. Quando os Chiefs vencerem o campeonato, saberá que o avivamento está prestes a vir. Deus está levantando seus chefes apostólicos. Então, pela tradução, né, entende-se que era isso. Ele então disse que o seguinte, que quando esse time de futebol americano ganhasse, iria vir um grande avivamento. E aí as pessoas começaram, né, a preencher algumas lacunas. Por exemplo, ele profetizou isso e só veio acontecer depois, aconteceu esse ano, 2020, olha só, 2 de fevereiro de 2020, que eles conseguiram, depois de 50 anos que o time de futebol não ganhava, veio ganhar. Só que isso foi dito por Bob Jones 37 anos atrás, que ele disse sobre isso. E aí as pessoas entendem, né, que é chegado o momento. Existe um videozinho na internet, depois a gente vai disponibilizar o link, onde que fala um pouco mais sobre essa profecia, né? E é muito interessante como eles conseguem conciliar algumas coisas com a outra. E para a nossa alegria, no dia 8 também de fevereiro de 2020, nesse ano, ocorreu o Descende Brasil, né? Ocorreu o Descende que foi aqui no Brasil, com 3 estádios simultaneamente. E aí diz-se que o Brasil é o país que considera por mais profetas e ministros do mundo no país. E ele irá promover esse avivamento. E algumas profecias que tem sobre o Brasil, né? Outra coisa, outra lacuna que também é preenchida é porque também nesse ano a cidade de Kansas City, nos Estados Unidos, foi escolhida para sediar o Descende. E aí é onde ocorre o IHOP, que é oração 24 horas por dia, 7 dias da semana. E agora eu quero falar um pouquinho, né, do entendimento sobre o Bob Jones. Por mais que ele foi um profeta difícil, né, de se pesquisar, foi um avivalista difícil de encontrar informações sobre ele. E conversando um pouquinho com a Beth, a gente viu como que ele foi um avivalista, mas que ele não teve o auge da fama. Ele foi aquele avivalista que ele ficou por detrás, né? Ele apenas profetizou e quando a profecia acontecesse, então que ele foi reconhecido. Então eu gostaria de falar 2 coisas aqui. O Bob Jones, ele foi um avivalista anonimato, que ele ficou no anonimato. Ele não se apareceu. Segundo, ele foi reconhecido após a sua morte. Então uma das coisas que eu percebi no Bob Jones é a questão da confiança, né? Ele confiou, o que Deus falou com ele, então eu vejo a questão da intimidade. Por ele ter intimidade com o Senhor, o que Deus falou com ele, ele profetizou e ele não voltou atrás, né? Porque olha só, um time de futebol há 50 anos que não ganhava o campeonato e ele profetizou isso 37 anos atrás. Então só agora que veio acontecer e ele ficou firme. E outra coisa, ele não viu, ele não esteve presente para ver aquilo que ele profetizou, mas ele creu. Eu acredito que ele creu, né? Então nós podemos perceber isso. Nós não vamos estar presentes para muita coisa, para não ver muita coisa, mas se nós crermos, vai acontecer. Se Deus falou com você, vai acontecer. E eu vejo o Bob Jones também como aquele que preparou o caminho, né? Ele preparou o caminho para que o avivamento acontecesse. Ele não esteve diretamente, né? Ele não está aqui para ver o avivamento acontecer, mas eu tenho certeza que ele preparou o caminho
para o avivamento, né? Ele foi um João Batista, né? Que veio para preparar o caminho. Então nós não precisamos ser um avivalista onde que a gente vai ter a fama. Nós podemos ficar no anonimato e apenas preparar o caminho para que o outro venha, né? Encontre o caminho já, qual é a direção desse caminho. Então foi esse o meu avivalista. Eu espero que vocês consigam compreender um pouquinho mais sobre ele. Eu quero, né, preparar o caminho para outro. E se Deus quiser, eu também quero fazer parte do avivamento. E você? Amém. Fique na paz, gente.